Olá, boa noite. A gente está dando início à segunda live do Fonasef, que é o Fórum das Entidades do Serviço Público Federal, um espaço que começou a ser organizado com mais ênfase a partir de 2012 e que reúne um conjunto de entidades do funcionalismo público federal. No último período, tentando uma articulação mais próxima com entidades também do serviço público nos estados e nos municípios, né? Então, em alguns momentos, a gente também realiza ações conjuntas das três esferas. Essa live de hoje vai estar discutindo um pouco sobre o ensino à distância e o trabalho remoto. Gente, mentira, essa live não é nada do Fonasef. A live do Fonasef é de amanhã, né, gente? Desculpa. Nem pra você me fazer assim, né, Toninho? É muita live, gente. Meu Deus. Desculpa, gente. Essa live de hoje é do Comando Nacional Unificado de Mobilização e Greve, que foi fundado, na verdade, no dia 14 ou 15 de março, quando as três entidades nacionais de educação, FASUBRA, SENASEF, Andes, estavam em reunião nacional das suas instâncias e, dada a conjuntura grave e ao caminhar de algumas das nossas entidades para a necessidade de construção de uma greve da educação, nós decidimos construir esse comando unificado, né? Inicialmente, o desejo é que esse comando não se torne um comando só da educação, mas que ele se espraia para os serviços públicos, né? E que a gente consiga ter um diálogo com outras categorias do serviço público. Mas nesse momento da pandemia, em que nós fomos colocados no isolamento forçado, nós estamos encaminhando ações conjuntas das três entidades nacionais da educação. Andes, né, que é o Sindicato Nacional das Instituições do Ensino Superior, a SENASEF, que pega os institutos federais, FASUBRA, que é a federação que pega os técnicos tanto de estaduais quanto de federais também, né? Então, a gente decidiu fazer algumas lives que vão acontecer esporadicamente para debater temas que, para nós, são candentes nas nossas categorias. E, nesse momento, na nossa avaliação, o que mais... uma das coisas que está impactando muito é essa pressão pela manutenção de um trabalho remoto e pelo ensino à distância, no caso dos docentes e discentes, né? Então, é um pouco sobre isso que nós vamos conversar hoje nessa live. A gente quer agradecer a presença de todo mundo. Vão estar aqui participando dessa live eu, representando o Sindicato Nacional, que sou secretária-geral, meu nome é Eblin, eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, do curso de Serviço Social, e vou estar aqui representando o ANDES. A gente vai estar com a Dominique, que é do SINASEF, e com o Toninho, que é da FASUBRA. Depois, na hora que eles começarem a falar, eles também vão se apresentar devidamente, ok? Então, a gente vai começar com a dinâmica da nossa live, vai ser uma exposição das três entidades, falando um pouco do que estão debatendo sobre os respectivos assuntos, e depois a gente vai interagir com o público que já está me zoando aqui, que eu estou vendo no chat, né, porque eu falei a live errada, né? Com o público através das perguntas. Então, mais uma vez, desculpa aí pelo furo, gente. E quem vai começar a nossa live vai ser o Toninho da FASUBRA. Toninho, com você. Bom, boa noite a todos e a todas, os companheiros e companheiras que têm acompanhado as lives desse comando, né? A Eblin está correta, depois desse período estabelecido pela pandemia de Covid, a gente tem feito muitas lives e temos atuado virtualmente com as entidades interagindo aí no debate cotidiano. Boa noite para a Dominique, para a Eblin, a gente tem se visto aí nos debates. E a FASUBRA, como foi colocado, eu sou coordenador geral da FASUBRA, sou técnico administrativo da Universidade Estadual de Campinas, estamos nessa gestão atuando fortemente frente aos ataques do governo federal, e a FASUBRA, no último período,
respectivamente no mês de março, no dia 13, 14 e 15 de março, realizou a sua plenária nacional, onde debateu diversas questões. Naquele momento, já estava colocado para o conjunto das entidades, já estava colocado para os trabalhadores essa situação, que não tem como não deixar de citar, que é a questão da pandemia do Covid, né, que atingiu o mundo inteiro, e aqui no Brasil está tendo o seu pico agora, no período do mês de abril, iniciando esse pico, e a gente optou, então, para fazer as ações virtualmente, preservando a vida dos trabalhadores e dos diretores da nossa entidade. Evidentemente, nessa plenária, a FASUBRA tirou um conjunto de ações, e uma delas foi a constituição desse Comando Nacional Unificado, por entender que a gente precisava mobilizar não só a nossa base, mas dialogar com os demais setores da educação, para que nós pudéssemos, a partir daí, definir qual é o papel de mobilização e de enfrentamento ao governo que vem constantemente, na sua lógica, atacando o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Federal, em especial das universidades públicas, seja ela, no caso da FASUBRA, que respectivamente responde pelos técnicos administrativos das 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal. Para nós, da FASUBRA, nós definimos uma campanha fortemente, pensando aí no cenário nacional, uma campanha que apontasse colocar a vida do conjunto dos trabalhadores acima do lucro apontado por esse governo, que pretende, com a Covid, atender os banqueiros e atender os empresários desse país, pouco se importando com a situação do conjunto dos trabalhadores que estão colocados, orientando, inclusive, a eles não fazerem o isolamento social, né? E orientando o conjunto de trabalhadores a irem às ruas, consumirem, e aos empresários abrirem as suas lojas e poder, dessa forma, girar a economia como o governo tem colocado. Na nossa posição, esse processo é o contrário, nós temos que defender a vida do conjunto dos trabalhadores. Nós entendemos que as vidas, nesse momento, importam mais que os lucros dos empresários desse país, e entendemos que precisamos preservar, inclusive, a vida dos trabalhadores das universidades. Por isso, todas as vidas importam, independente da categoria, independente da relação que esteja hoje atuando dentro da universidade. Um outro elemento para a FASUBRA também, que se definiu naquela plenária, foi a campanha Fora Bolsonaro, por entender que derrotar a Covid passa por derrotar uma política de um governo que tem colocado na linha de frente o desmonte do Estado, que, no fundo, a lógica do governo é desmontar o Estado e, dessa forma, atingir diretamente os trabalhadores do serviço público desse país. Uma contradição, porque no momento que a gente vive de pandemia no país, é o serviço público que atende o conjunto da sociedade, em especial a sociedade que está em vulnerabilidade, que está na linha de frente, nas periferias desse país, e que precisa, seja do serviço de atendimento da saúde, seja da ciência e da tecnologia desse país, para pensar saídas diante desse cenário de pandemia que está colocado. E pensar saúde, pensar pesquisa, pensar educação, passa-se necessariamente pelos colégios técnicos desse país, pelas universidades públicas desse país, que têm mostrado a sua capacidade de organizar e mobilizar a defesa dos trabalhadores nesse sentido. Por que eu estou colocando tudo isso? Porque para nós, nesse cenário, é muito novo essa situação do trabalho remoto, né, que é o trabalho que está colocado hoje. Uma vez que nós defendemos, junto ao Ministério da Educação, defendemos junto à Andifes, que os trabalhadores das universidades não poderiam estar atuando e convivendo nesse período como se não tivesse acontecendo nada no país, né? Os trabalhadores têm que atuar de uma forma que não exponha as suas vidas, a não ser aqueles trabalhadores que estão na ponta do processo. E mesmo esses trabalhadores que estão na ponta do processo, teria que ter todo o atendimento, teria que ter todas as condições de trabalho, a condição de liberação de IPIs, para que esses não pudessem ser contaminados pela Covid que está apresentada diante da pandemia. Então, essa foi a defesa da federação.
o que nós pensamos sobre o trabalho remoto? Primeiro que isso está garantido, obviamente, na lei, a possibilidade de trabalho remoto, mas numa situação como essa, o empregador ele tem preferência em definir a forma de trabalho. O problema que está colocado nesse momento é se o empregador vai dar todas as condições, e no caso nosso aqui de serviço público, se os gestores vão dar todas as condições de trabalho para que os técnicos administrativos possam executar as suas funções do local, da sua casa, em situação de segurança. Né? Se vai estar colocado as condições instrumentais, ou seja, a estrutura para que os trabalhadores possam atuar, né? E que não possa também perder os seus direitos. Né? Isso é fundamental, porque o projeto do governo, acima de tudo, é retirar os direitos dos trabalhadores, uma vez que esses não estão atuando no seu local de origem de trabalho. Então, a nossa posição é contrária a esse movimento do governo. Tem que estar dado todas as condições de trabalho para que a gente possa desenvolver e continuar contribuindo com o processo de trabalho dentro das universidades, né? E, ao mesmo tempo, né, o trabalhador não pode ser penalizado por estar atuando na sua casa nesse período contraditório. Então, nosso questionamento é como é que fica a situação para aqueles que precisam utilizar internet, precisa fazer o trabalho virtual, né? Como é que vai estar colocado isso, como é que vai estar dado essas condições para quem não tem essa estrutura em casa. A gente sabe que aumenta, inclusive, os gastos com energia em casa, uma vez que você vai estar atuando naquele período. Um outro elemento que nos preocupa bastante é a situação da mulher trabalhadora em casa. A gente sabe que a mulher trabalhadora cumpre a dupla, a tripla jornada de trabalho, e nesse caso específico, né, as mulheres em casa, né, cuidando dos seus filhos, inclusive, quais são as condições reais para que elas possam estar atuando de fato e contribuindo com esse processo colocado do trabalho remoto em casa. Então, esses elementos estão colocados e a FASUBRA tem orientado as suas entidades de base a fazer um raio-x dessa situação, um raio-x do trabalho remoto em casa, porque como é muito novo essa situação para o conjunto dos trabalhadores, a gente não conseguiu ainda ter um raio-x das condições reais que foram oferecidas pelos gestores das instituições públicas federais para que esses possam desenvolver, portanto, o seu trabalho em casa. Obviamente, se esse trabalho tem que ser desenvolvido, ele tem que ser desenvolvido em totais condições, sem nenhuma precariedade, ou seja, precariedade de instrumentação, de instrumentos de trabalho, ou precariedade mesmo até de estar atuando dentro de um espaço que você não consiga desenvolver o seu trabalho. Um outro elemento que nos preocupa também é o conjunto de horas, de que forma vai ser desenvolvido o horário de trabalho desse companheiro, dessa companheira. Então, esses questionamentos nós estamos debatendo não só com as nossas entidades de base, mas temos orientado as entidades de base a cobrarem dos gestores posição sobre isso, e também temos cobrado, em especial da Andifes, nesse cenário de trabalho remoto, que é um cenário novo para o conjunto dos trabalhadores. Vou me atrever aqui a entrar especificamente na questão do ensino à distância, né? Mas eu sei que a Eblin, do Andes, vai desenvolver isso com mais, até mais com mais detalhes, esse elemento, mas é importante citar que nós temos posição contrária ao ensino à distância. Né? Nós entendemos que a universidade pública ela tem o seu papel colocado diante da sociedade, e isso seria um prejuízo muito grande para o conjunto de docentes, né, desenvolver o seu trabalho à distância, até pela sobrecarga de trabalho que está colocada, mas também seria um prejuízo para os estudantes, né, que teriam o seu trabalho, o seu ensino à distância, e muitos dos estudantes, a gente sabe que não tem condições, muitas vezes, de ter um computador em casa, de acompanhar as aulas, por não ter condições e instrumentos colocados para que ele possa ser atendido. Então, nesse cenário, a nossa posição é contrária,
E a gente sabe que esse governo, muitas vezes, usa de questões como essa para exercer um laboratório do seu próprio projeto. É bom lembrar aqui que o ministro da Educação anterior, o ministro Vélez, ele defendia, né, o ensino familiar, que ele chamava de ensino familiar, né, que era no ensino básico, a criança aprender em casa, não ter necessidade de ir na escola. Defendia também o desmonte das universidades públicas, dizendo muitas vezes que não precisava as universidades envolver algumas matérias, algumas questões colocadas nas universidades de pesquisa, e esse ministro atual, ele também defende posições como essa. Então, a gente sabe que esse laboratório, especificamente colocado pelo governo, esse projeto colocado pelo governo, pode ser transformado num laboratório nesse primeiro momento, né, que é um momento que a gente sabe que a gente foi atingido por essa pandemia. Então, muitas vezes se utilizam de questões sociais, muitas vezes se utilizam das dificuldades colocadas pela doença que hoje atinge o conjunto da sociedade aqui no Brasil, para desenvolver o seu projeto. Bom lembrar, né, as medidas provisórias que a gente tem assistido aí, que retira direitos dos trabalhadores, e projetos por parte do governo que muitas vezes aponta aí o corte do salário dos servidores públicos, né, que é um outro elemento que está colocado dentro desse cenário. Porque por trás de tudo isso, como eu coloquei no início da minha fala, o que está, na verdade, é a situação de desmonte do Estado e entregar as universidades públicas, né, para os grandes empresários e para os tubarões da educação. Então, não é um projeto novo, não é um cenário novo para a gente, mas que, nessa condição, acaba se acelerando, acaba desenvolvendo até num processo de desmonte para enxugar o quadro de técnicos administrativos e enxugar o quadro de docentes nas universidades públicas e nas instituições públicas de ensino superior. Eu acho que esses elementos, então, colocados, nos deixa numa situação de derrotar, na verdade, a política do presidente da República, do governo Bolsonaro. Não existe uma outra forma de derrotar a Covid, não existe uma outra forma de derrotar esse projeto, seja ele do ensino à distância e outros elementos colocados, a não ser derrotar o processo e a política do governo Bolsonaro, que quer, na verdade, desmontar o Estado nesse país e atender os banqueiros e os empresários. Então, encerro por aqui essa primeira intervenção, colocando esses elementos, e na medida do debate a gente vai respondendo as questões que possam ser colocadas pelos companheiros que estão acompanhando. Obrigado. Ok, Toninho, obrigada. Agora eu vou falar um pouquinho da posição do Andes, de como que a gente vem encarando esse momento da pandemia e essas diferentes tentativas de imposição do ensino à distância e também do trabalho remoto. Bem, acho que nós temos um acúmulo, pelo menos de 3 décadas, discutindo o que significa o ensino à distância no Brasil, na América Latina, em boa parte do mundo, né? Obviamente que o impacto desta forma de ensino em países de capitalismo desenvolvidos, ele tem uma tonalidade absolutamente distinta da que se pretende impor em países chamados de capitalismo tardio, como uma parte dos países da América Latina, né? Então, para nós, é muito importante entender que a nossa ciência, para discutir o ensino à distância, sempre foram as tentativas de imposição de um modelo de educação superior pelos organismos internacionais, né? Pelo Banco Mundial, pela Organização Mundial do Comércio, que nos seus vários documentos propugnam como deve ser a educação na América Latina, apontando para uma educação que deve ser aligerada para aquilo que eles julgam ser uma educação terciária, né? Mas, nesse momento em especial da pandemia,
nós estamos avaliando que, além de todos esses elementos, que são elementos do âmbito pedagógico, do âmbito político, que nós debatemos, não agora pela pandemia, debatemos porque debatemos o projeto de educação que nós queremos construir e queremos disputar, né, em contraposição ao projeto de educação que o capital vem tentando implementar na América Latina. Nesse momento, a gente entende que é necessário que a gente discuta o ensino à distância. O que significa e para quem interessa o ensino à distância no momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? E aí eu queria propor três áreas de reflexão. Uma é que a gente pense o que significa pandemia, né? O que significa esse momento de pandemia que nós estamos vivendo? Bem, primeiro, a pandemia ela nos impôs um isolamento social. Foi um isolamento social imposto. E como o isolamento social imposto, ele tem como uma das suas determinantes centrais um isolamento sem preparação prévia. Então, ninguém se preparou para começar a ficar isolado, né? Nós, do Antifazub Sinasef, até o domingo, acho que dia 14 de março, estávamos em reunião em Brasília. Eu voltei no domingo para casa e no dia 15 já não podia mais sair de casa, porque a velocidade da pandemia foi algo enlouquecedor, né? Então, todos nós estávamos com agendas em vários lugares do Brasil e de um dia para o outro tivemos que ver tudo absolutamente suspenso na vida, né? Essa imposição de um isolamento sem nenhum preparo prévio, né, que deve ser por nós já pensada como uma inadequada ação governamental, porque se a pandemia já estava posta no mundo desde janeiro, né, o Brasil não se preparou para isso, ou achou que não ia chegar aqui, ou, como diz o presidente, ia ser só uma gripezinha, né? Então, não precisava mesmo se preparar. Então, essa falta de preparação, ela nos coloca questões objetivas, materiais, no nosso cotidiano. E ela também nos coloca questões emocionais. De um dia para o outro, as pessoas se viram dentro de casa, acumulando as suas tarefas do trabalho e com uma rotina domiciliar que muitas vezes não era a sua rotina tradicional, né? Então, tem que passar a cuidar de todas as tarefas da casa, tem que passar a cuidar dos filhos, dar atenção para as crianças, cuidar das crianças, cuidar dos idosos, cuidar das pessoas com deficiência. Essas eram tarefas que, geralmente, elas não eram acumuladas em uma ou duas pessoas, né? Então, esse acúmulo de tarefas que nós vivemos, para o qual nós não tínhamos nos preparado, e é muito importante sinalizar isso. Por quê? Porque isso nos faz rebater um outro argumento que falam que nós estamos de férias. Nós não estamos de férias, porque as férias a gente planeja, né? E a gente planeja e decide o que vai fazer e o que o nosso dinheiro permite que seja feito, né? Nas nossas férias. Mas o isolamento não. No isolamento, nós tivemos que agregar um conjunto de atividades que mexem materialmente, emocionalmente com as pessoas e que inviabilizam que o trabalho seja levado na sua normalidade. Então, nós entendemos que nesse momento de isolamento, primeiro, o isolamento não pode ser considerado férias. Segundo, o isolamento não pode ser considerado período de trabalho regular. E o isolamento não foi uma escolha dos trabalhadores. Ele está sendo uma imposição diante de uma pandemia mundial. Então, e daí deriva um outro argumento que nós não tem nenhum direito retirado, porque não foi uma escolha deles estar isolado e eles não se planejaram para isso. Ou então vamos tirar os adicionais, como eles estão tentando fazer através da instrução normativa número 28. Os trabalhadores não se prepararam para isso, eles não têm a opção de estar trabalhando, né? Porque a gente está defendendo que só deva estar trabalhando serviços essenciais, né? E que todos os trabalhadores têm que preservar todos os seus direitos. Bem, então a gente tem que
segregar o fator material de residências que não estavam preparados para receber o trabalho remoto, nem do ensino à distância e nem do trabalho remoto técnico, né? Todo mundo tem internet de boa qualidade. Por exemplo, onde eu moro hoje, eu estou tendo que rotear do meu celular, o meu 4G, porque a internet da minha casa, que é muito boa, geralmente, não funciona. Hoje decidiu não funcionar. Bem, então, isso sem entrar nos dados objetivos, né? Bem, então, nós temos um acesso, uma condição material que ela não é propícia à manutenção do trabalho regular. Nós temos um aspecto emocional, que é lidar com situações que nós não tínhamos nos preparado para lidar, lidar com trabalhos que nós não tínhamos nos preparado para lidar e que muitas vezes as pessoas não queriam encarar. Então, não é à toa que as pessoas da área de saúde vêm chamando a atenção para a necessidade do cuidado com a saúde mental nesse período. Porque, de fato, o período de isolamento, ele pode levar a um adoecimento, né? E não dá para achar que o trabalho forçado de casa vai amenizar o adoecimento mental, né? Um outro fator que a gente tem que considerar é a situação dos nossos alunos, no caso do ensino à distância. Além de todas essas questões objetivas que eu falei em relação aos profissionais de educação, aos professores e às professoras, as questões materiais, as questões emocionais, que os nossos estudantes também vivenciam, eles também não estavam preparados, muitos deles utilizam a internet da universidade, utilizam os laboratórios, mesmo que precários, das universidades, né? Muitos dos nossos estudantes agregam outros elementos. Elementos como o quê? Primeiro, nós tivemos, ainda bem, uma entrada grande de estudantes de origem popular nas universidades públicas brasileiras no último período, através das cotas raciais, através das cotas sociais. Esses estudantes, eles não têm as mesmas condições dos estudantes de classe média. Muitas vezes, uma parte dos nossos estudantes sequer tem uma residência com condições adequadas para o estudo, que dirá equipamentos que permitam ele o acompanhamento do ensino à distância. A maior parte dos nossos estudantes, eles não compram os livros, porque eles não têm dinheiro para comprar os livros. Muitas vezes eles não têm dinheiro para tirar a xerox da semana. Então, sem acesso às bibliotecas das universidades, eles não têm como acessar os livros. E é uma ilusão de que todos os livros estão disponíveis online, porque isso também não é verdade. Eu, por exemplo, trabalho com disciplinas em que eu trabalho apenas com um texto que é disponível online. Todos os demais eu tenho que disponibilizar para os meus alunos tirarem cópia daqueles textos, né? Então, os nossos alunos vivem esse momento uma pressão, uma parte dos nossos alunos, para sobreviver. Uma parte dos nossos alunos está tentando cadastrar os seus familiares desempregados no programa emergencial do governo. Uma parte dos nossos alunos são filhos de empregadas domésticas, de manicures, de taxistas, de Uber, de trabalhadores que são trabalhadores precarizados em diferentes sentidos e que, nesse momento da pandemia, não estão tendo dinheiro, não tem salário para manter a sua família. Então, a gente vai impor ao estudante que não tem o que comer, que ele estude e que esse período valha como período letivo de aula. Então, nos parece que, independente do debate pedagógico sobre o ensino à distância, é equivocado a ideia de achar que o ensino à distância, nesse momento, para a realidade concreta da maior parte dos alunos das universidades públicas, ele seria uma saída. A gente vê muitos professores com muito boa vontade falando, mas eu queria falar com meus alunos, eu queria ter contato com os meus alunos. A gente pode estabelecer contato com os alunos de outra forma, que não sendo uma forma que cobra nota, que avalia e que vai contar para o semestre letivo. A gente pode ter contato com os nossos alunos mandando uma poesia, indicando um texto na internet, indicando uma live. A gente não reclama tanto que os alunos têm tão pouco tempo, que a maior parte dos nossos alunos são alunos trabalhadores.
tem tão pouco tempo para ler outras coisas. Então, essa é a hora da gente indicar outras coisas para os nossos alunos e não submetê-los à pressão de um semestre letivo online. Por isso, o Antissindicato Nacional vem defendendo desde o início a suspensão imediata do calendário escolar de todas as instituições de ensino, né? Para nós, é um equívoco manter os calendários escolares e mais, é um equívoco tentar manter uma aparente normalidade para uma situação que não é normal, para uma situação que é sem precedentes na história da humanidade, para uma situação que a maior parte de nós nunca havia vivido. Então, a quem interessa parecer que está tudo normal? Interessa para quem? Talvez interesse para aqueles que estão indo para a televisão falando que os trabalhadores têm que ir para as ruas e têm que voltar a trabalhar porque o mais importante é salvar a economia. E a gente não tem dúvida que as universidades, elas movimentam a economia de vários municípios, em especial os municípios de médio e pequeno porte. Os institutos federais, as universidades estaduais, municipais, federais, elas movimentam a economia. Então, é bom que a gente pense a quem interessa, nesse momento, realizar o ensino à distância. Nos interessa passar uma ideia de aparente normalidade? Fugir da realidade vai nos ajudar a enfrentar essa realidade de pandemia? Fugir da realidade nos ajuda a cobrar de quem a gente tem que cobrar medidas? Ou fugir dessa realidade ajuda justamente quem não quer dar visibilidade a todos os desfavores de desestruturação e desinvestimento de políticas públicas que os diferentes governos fizeram ao longo dos tempos, em especial os 2 últimos governos, e que, com isso, desprepararam o nosso sistema público para enfrentar uma pandemia nesse momento. Então, você imagina que, no momento de pandemia, nós estamos tendo que falar de EPI, de equipamentos de proteção individual. Então, quer dizer que os trabalhadores da área da saúde, eles não trabalhavam normalmente com equipamentos de proteção individual, e agora, por conta da pandemia, a gente tem que pensar nisso de uma forma mais séria, né? Então, para finalizar essa primeira intervenção, queria só chamar a atenção de que, além desses 2 aspectos, tanto do âmbito dos professores quanto do âmbito dos discentes, dos alunos, é necessário que a gente entenda também nos aspectos pedagógicos que colocar o ensino à distância nesta precariedade de condição é uma desqualificação do próprio ensino à distância. Porque é falar o seguinte, pode ser qualquer coisa para qualquer um. Não precisa estar preparado, não precisa ter plataforma, não precisa ter equipamento, não precisa ter professor preparado, não precisa ter aluno preparado. Como que os nossos alunos deficientes, com deficiência, vão poder acompanhar as aulas online? Então, é uma desvalorização da própria técnica do ensino à distância, do ensino à distância, é uma desvalorização do papel do professor e é uma iscazinha para, quando acabar isso tudo, eles poderem voltar com força total, aí sim, no projeto do Capital para a América Latina, que é uma educação absolutamente precarizada, no qual uma das formas de precarização é o ensino à distância, né? Então, vou ficar por aqui, que eu também passei do meu tempo, e vou passar para a Dominique, do Sinasef, fazer a intervenção dela. Boa noite, Eblin, boa noite, Toninho, boa noite a todos que estão assistindo a gente. Eu sou a Dominique, eu sou tradutora e intérprete de Libras do IFC, de Rio do Sul, de Santa Catarina. Também estou na pasta de coordenação política para as mulheres. Então, enquanto Sinasef, a nossa posição dialoga bastante com as outras entidades, com relação, o primeiro ponto, a questão da suspensão do calendário escolar, né? Então, a Sinasef também encaminhou para suas bases que isso ocorresse, né? Que fosse
debatido nas bases para que isso acontecesse, justamente para minimizar os prejuízos que a gente está já ouvindo, já está acompanhando da nossa base, né? Infelizmente, a gente não tem quantificado quantos institutos conseguiram fazer a suspensão do calendário escolar, mas a gente já está conseguindo receber várias problemáticas, né, com relação ao que está acontecendo com relação ao trabalho remoto, né? A EAD, ou o trabalho de ensino remoto que tem acontecido, que eles estão utilizando isso, para mim, eu sinto como um puxadinho do EAD, né? Atividade de ensino remoto, que é a precarização da precarização, né? Desse modo de atividade remota, do trabalho remoto, né? Então, a EAD é um projeto que já não é novo, né? O governo Bolsonaro ele já apontava esse projeto para a gente. Ele utilizou essa pandemia, né, para implementar de forma generalizada, né? Então, se fortaleceu para poder implementar isso, para que precariamente fosse a toque de caixa, não preocupando com a qualidade, não existe qualidade, né? Ela não traz nenhuma qualidade para os nossos estudantes, não identifica nenhuma particularidade, né, que existe, que a gente sabe que é diverso. O Brasil é enorme e a gente tem diferentes situações, diferentes realidades, né? E para que a gente está atuando? Para quem? Quem que é o público que a gente atua? A gente sabe o público que a gente atua, que a gente atende dentro das instituições, né? Então, a gente entende que a questão da EAD é uma proposta, essa EAD, essa atividade de ensino remoto, enfim, o nome que eles estão utilizando é uma EAD super precarizada e que a gente entende que isso vai ser utilizado de dados para que isso depois seja implementado, né? Como que se quer implementar essa questão da EAD, né? São para substituir as aulas presenciais, obviamente, onde o professor pega qualquer plataforma ou de qualquer forma coloca algum conteúdo em alguma plataforma, o estudante vai lá, acessa de forma que a gente não sabe como, que a gente sabe das condições que a gente tem dos nossos alunos, as diversas realidades, né? Eu tenho acompanhado o debate dos estudantes, da própria dificuldade, tem muito trabalho, e realmente aquela questão, eu estou preocupado com a minha vida, eu estou preocupado, tenho meu trabalho em casa, tem meus familiares, tem minha situação local, e eu estou me vendo que eu tenho que dar conta de diversos conteúdos, diversas matérias, porque está vindo, e eu estou sendo cobrado por isso, e eu também não estou sabendo lidar com isso, né? E sem que falar a falta de apoio, né, de profissionais, de assessoria mesmo, ajuda psicológica para os nossos estudantes. Então, está bem tenso essa situação. Eu tenho acompanhado os relatos e me incomoda muito, porque essa proposta de EAD, como já veio desenhada pelo Bolsonaro, ele está super valorizando, super aproveitando isso, porque ele já dizia realmente que era de dar a responsabilidade da educação para a família, que o papel da família era educar, então tirar, desvincular que o papel da escola, o papel do professor, o papel, né, fundamental que as instituições têm para de mediar a relação do ensino e aprendizagem, né? Então, é uma forma bem precarizada que está se apresentando, que não se está pensando como que o aluno vai aprender, como que ele vai entender, não se tem o ambiente escolar, a gente esse momento não era momento, realmente, eu acho que é o momento de suspender tudo e você se recolher para dentro da sua casa, para da sua vida, para da sua família e cuidar disso e focar nisso. Não, mas eles estão utilizando isso, iria utilizar isso para aproveitar e de goela abaixo colocar para todo mundo isso e utilizar isso depois. Isso vai servir de dados para dizer realmente a EAD vai funcionar, vamos melhorar essa precariedade que vai ser o ensino. Assim, nos preocupa, né? Porque está sendo novidade toda essa situação para todo mundo, não está sendo fácil para todo mundo, e vem isso de goela abaixo para os professores também, que não estão sabendo lidar com as
tecnologias, enfim, do nada você tem que agora aprender, ser um youtuber, ser qualquer coisa, utilizar ferramentas que você nunca utilizava para poder dar conta do ano escolar. Então, tá bem complicado, todo mundo está sendo colocado em xeque, os alunos, porque não sabe se continuam, ou vão porque realmente tem uma orientação, mas se foi definido, então vamos para a EAD, vamos aceitar essa forma precarizada, com que condições? Sem condições, né? Então, tenho escutado bastante relatos de colegas assim, não estamos sabendo nem lidar com a situação em casa, organizar a nossa vida. Tem colegas que disseram assim, faz 2 semanas que eu não consigo pensar como que eu vou me organizar, eu não estou conseguindo nem abrir o notebook, não estou conseguindo abrir o e-mail, é tanta pressão, e não é uma coisa assim, você tem que fazer, tá vindo, e a forma que fala, os tons que estão sendo dados, é assim, você fica se colocando numa situação que você faz, porque vem de uma forma tão forte, tão que você acaba indo pelo caminho de se fazer. E o problema, assim, de manter os nossos alunos EAD não é só a questão do acesso à internet. Muitos alunos não têm equipamentos, né? E essa dificuldade mesmo. Tem gente que tem diversas formas de aprender, E tem pessoas que não conseguem, nunca vão conseguir aprender, estando aqui uma ferramenta lá do outro lado. É inviável aprender assim. Cada um tem seu processo de ensino, de aprendizagem, e isso é fato, e a gente já tem, de certa forma, algumas maneiras precárias que já limita, que já oprime em alguns casos, diante de uma situação dela, só intensifica e piora. Eu vejo, como o caso dos alunos surdos, está vindo uma pressão enorme para os intérpretes de Libras, para poder, tudo virou urgência, trabalho de final de semana, agora é urgência, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Então, tá tudo muito assim, o povo tá vindo para cima de você como se tivesse o tempo todo que tá produzindo, o tempo todo demonstrando que você é produtivo. Por quê? Às vezes eu me questiono assim, poxa, eu só quero viver, quero cuidar dos meus filhos, que eu tenho 2 filhos pequenos, atender deles, dar atenção para eles, eu não consigo. Porque às vezes eles ficam mandando e-mail, mensagem, perder o senso o bom senso de horário, de final de semana, uma sobrecarga de trabalho, além dos acúmulos que os próprios companheiros já colocaram. Eu digo, enquanto mãe, enquanto que estou sofrendo uma cobrança enorme com relação à demanda de trabalho, e que tem me incomodado muito, porque é esses questionamentos, sim, eu não vou deixar de trabalhar, nós não vamos deixar de trabalhar, só que nesse momento a minha prioridade não é só trabalhar. Eu tenho meus filhos, eu tenho minha vida, eu estou preocupada em estar viva. Eu estou preocupada com as pessoas que eu gosto, que estão perto de mim, se manterem vivas. E eles não estão nos permitindo. Então, está vindo como um trator, assim. Outros relatos que a gente tem ouvido são os trabalhadores das escolas ligadas ao Ministério da Defesa, né? Eles foram obrigados a sair da quarentena, estão sendo chamados, convocados para ir lá gravar as aulas, né? Então, a gente entende que a EAD precariza muito da forma que ela está sendo implementada no Brasil, dessa forma que está sendo implementada no Brasil, porque ela não é para complementar. Ela é uma forma totalmente precária que ela oprime, ela exclui, o processo de exclusão, ela se amplia ainda mais, assim, a gente vai criar um abismo enorme de exclusão, justamente por isso, né, a gente tem alunos que nem celular tem, né, eu tenho colegas que, deram um celular para um aluno para poder utilizar o SIGA, que é a plataforma que a gente utiliza aqui. Agora, pensa bem, eles mal têm acesso, não têm o celular, vão poder pagar. Eu vi instituições que estão pagando um vale 3G, paga 30, 50 reais, mas a gente sabe que cara, isso não vai suprir as necessidades, o que de fato o ensino com qualidade ele vai garantir. E muitas vezes a gente oferecendo um ensino presencial com qualidade, a gente não garante
Agora, vocês imaginem remotamente, então, tá bem complicado. Então, em tempos, assim, esses tempos, né, onde a gente está vivendo esse contexto de pandemia, as pessoas estão mais vulneráveis psicologicamente, elas estão mais sensíveis, e esse assédio, essa carga de né, de cobranças, de produção, ela tem deixado muitos colegas doentes. Inclusive, hoje, uma colega de trabalho me disse assim, eu não consigo nem abrir o notebook, eu não consigo abrir e-mail, eu não aguento mais. E a gente não está tendo esse suporte. Então, eu sei que tem algumas instituições que têm se movido para dar o suporte psicológico, apoio aos colegas, aos estudantes, a toda a comunidade escolar. Mas eu sei que vivencio isso na minha instituição, que não está dando apoio para os servidores, né? Então, e aí? Se a gente não adoeceu até então, a gente vai voltar adoecido quando isso acabar. Então, esse é um ponto bem importante, assim, que esses problemas, né, que vão se somando, né? Porque é uma soma de problemas que a gente vai precisar ver o que vai fazer. O que não dá é para a gente continuar achando que isso tudo está normal. Isso não está normal. A gente não tem que achar que é normal, porque não tem como encarar isso como natural. Isso aconteceu e a gente vai ter que ver como é que faz. Só que não pode ser a toque de caixa. A educação tem que ser pensada. Educação não é qualquer coisa. A educação ela tem que ser planejada e desses moldes que se apresenta não está dando, está tenso, está difícil, está sendo prejudicial para todo mundo envolvido e isso ajuda em todas as artimanhas que esse governo se coloca, né? Esse governo se propõe a isso mesmo, ao desmonte da educação, ao desmonte da qualidade de ensino, por quê? Como diz a própria Evelyn, né? A quem interessa, né? A quem interessa? A gente sabe quem interessa. Aos grandes empresários que querem pegar a educação para si e utilizar ela, né, numa linha mercadológica, né? Então, tá bem complicado, né? E a gente tem que escolher entre trabalhar ou pensar na vida, mas a nossa prioridade hoje é o cuidado com a vida, não é com as demandas de trabalho. Isso é uma questão moral que às vezes nos colocam, porque entre dizer que você está trabalhando, está produzindo, fingindo que não está acontecendo nada, que não está existindo nada, né? Então, a EAD, e da forma que está acontecendo, juntando com a pandemia, ela está trazendo sérios problemas que não sei por quanto tempo isso vai repercutir na educação e não sei de que forma a gente vai encontrar esses caminhos para poder tentar avançar e vencer isso, porque o que está posto é totalmente precarizado, né? Precariza ainda mais todo o processo de ensino-aprendizagem, a gente não pode permitir isso. Vamos pensar em temos que pensar em estratégias mais duras para combater isso, mas priorizar a nossa vida, priorizar a nossa saúde, porque é isso que importa. Demandas de trabalhos a gente vai poder recuperar depois e ter acessos depois, mas da forma que está sendo posta, está sendo bem prejudicial a todo mundo, e todo mundo está sendo muito prejudicado nesse processo, e os estudantes, servidores, os tais, nossa, relatos assim de precarização total do trabalho, de aceitação total da precariedade. Então é o que eu sinto, assim, tem colegas assim que estão movendo mundos para se adaptar à nova realidade, justamente por conta dessa cobrança do trabalho. Então são coisas que têm me incomodado, têm incomodado todo mundo, e como agir diante de tudo, já que todo mundo já está abalado, né? Todo mundo está abalado e às vezes não sabe o que fazer. Então, às vezes, eu nem culpo as pessoas de estar vendo como elas estão seguindo, porque não existe uma clareza. E como eu disse, se as pessoas não adoeceram até então, daqui um pouco elas vão adoecer ou elas vão retornar todas adoecidas. Mais ou menos é isso. Obrigada, Dominique. Então, vou aqui pegar algumas das questões que as pessoas que estão acompanhando a nossa live colocaram, para que a gente possa falar um pouquinho, né? A gente pode começar na mesma ordem da anterior, Toninho, eu e Dominique. A gente pode ser um pouquinho mais rápido para dar mais
e cada um fala das perguntas que mais né, couber para a sua entidade. A Regina Ávila pediu para a gente falar um pouquinho sobre a questão do EAD e da mercantilização da educação, né? A Evelyn perguntou se falar em trabalho regular não abre precedente para flexibilização. Acho que esse é um debate importante para a gente frisar. A Leidiane perguntou qual é a orientação do Andes para as sessões sindicais que não suspenderam o calendário escolar. Então, vou falar um pouquinho disso também. Blume pergunta sobre a precarização, como combater a precarização das condições de trabalho nas instituições estaduais de ensino, né? A Silvana Bretas fez várias colocações falando da dificuldade, que não há nem mesmo uma avaliação, né, sobre essas plataformas digitais e da condição do processo de ensino-aprendizado, né, e que nem todos estão preparados para esse processo, né? Então, essa também é uma questão importante. A Priscila perguntou sobre a nossa posição sobre o Enem, né? Qual a posição das nossas entidades sobre o Enem. Acho que é isso. Aí depois a gente faz uma nova rodada, pode ser? Toninho começa, depois vou eu, depois vai Dominique. Sobre o Enem, a FASUBRA já tem posição sobre o tema, já definiu que vai acompanhar a campanha que já está sendo feita pela UNE, pelas demais entidades da educação, propondo a suspensão do calendário, na linha do que foi colocado até pela Iblinha, que a gente sabe que muitos estudantes não têm acesso à internet para poder fazer as suas inscrições ou fazer a prova como está propondo o governo nesse momento. Então, o melhor, para não haver prejuízo para o conjunto de estudantes que vão propor o Enem, nós estamos propondo aí, juntamente com as demais idades, esse adiamento aí das inscrições e do calendário que está colocado para o Enem. Acho que, do conjunto de perguntas que vieram, vale a pena falar um pouco sobre a questão da precarização do trabalho. Essa é uma das preocupações que nós também estamos tendo na FASUBRA, uma vez que ocorre contratações, principalmente nos hospitais, via IBSER, que coloca um convite ao conjunto de trabalhadores a trabalhar em situação precária, muitas vezes, né, e ganhando muito menos do que está previsto. Então, nesse cenário, nós estamos preocupados com a precarização do trabalho com a Covid, né, até porque o governo tem colocado, não só no serviço público, mas de uma forma geral, no trabalho, que as pessoas precisam trabalhar, porque senão vão ficar sem receber, e também atrasou o repasse da verba que estava colocada, definida já pelos parlamentares, dando uma tremenda demonstração que está pouco preocupado com a vida do conjunto dos trabalhadores, ou seja, liberou verba primeiro para os banqueiros e para os empresários, e quando foi para liberar a verba, né, o auxílio para os trabalhadores que perderam o emprego e estão em situação de vulnerabilidade, demorou muito mais e ainda não pagou, né, o devido ao conjunto de trabalhadores que estão nessa situação. Então, essa situação de precarização, né, nos coloca em estado de alerta e nos coloca numa situação de acompanhar o processo que vem sendo desenvolvido com as votações que estão tendo no parlamento. Uma das coisas que a gente não citou na primeira intervenção foi que a FASUBRA, com as demais entidades, encaminhou um documento aos parlamentares cobrando que eles votem apenas questões que sejam voltadas à pandemia, não votar questões que atingem diretamente o conjunto dos trabalhadores. E mesmo assim a gente está assistindo o que vem acontecendo de eles votarem questões que nos atacam diretamente. Então, isso nos preocupa, né, no momento que a gente, inclusive, não consegue fazer mobilização nas ruas para tensionar os parlamentares, e por isso a nossa orientação para a nossa base tensionar os parlamentares em seus estados virtualmente, né, tensionar nesse debate virtual, e também ligar para os parlamentares, porque no estado é muito mais fácil, para cobrá-los uma posição que não ataque o conjunto dos trabalhadores. Sobre a mercantilização da educação, nós já trabalhamos isso há alguns anos, né, denunciando essa situação colocada por governos anteriores. É óbvio que todos os governos prepararam um terreno para mercantilizar
a educação pública no Brasil, para entregar a educação para a iniciativa privada, né, para as grandes empresas que perceberam que o filão da educação e o filão da saúde também é um setor que dá muito dinheiro, né, e nós, ao longo dos anos, combatemos esse ataque por parte dos governos anteriores. E agora, com esse governo, parece que eles estão pavimentando um processo político e ensaiando diversas ações que possam fazer a disputa de narrativa com a sociedade no intuito de dizer que a educação pública não funciona no país e que, portanto, é necessário entregá-la à iniciativa privada. Vários movimentos já foram feitos, né? Movimento por parte do ministro da Educação, esse que está aí, que contingenciou a verba da educação no primeiro momento, é bom lembrar isso, acho que todo mundo acompanhou esse processo de retirar a verba do ensino, retirar a verba da pesquisa, de suspender os concursos públicos ou acabar com os concursos públicos nas universidades públicas e nas instituições federais, de cercear o trabalho dos docentes nas universidades, de limitar a organização da classe trabalhadora, dos técnicos administrativos e docentes nas universidades. Isso tudo é um processo de sucateamento da universidade, mas é um processo também de preparar, né, a entrega, né, do nosso maior patrimônio, que é a educação pública no país. E nós precisamos estar atentos a isso, porque não é pouca coisa, né? Você muda a lógica do papel da universidade pública e você muda a lógica de pensar estratégia para o país. Pensem vocês, se há um ano atrás, ao invés do ministro contingenciar a verba das universidades públicas, ao invés do ministro congelar salário e suspender concurso público, se tivesse liberado verbas para as universidades poderem estudar, pesquisar e se preparar para uma pandemia como essa que está colocada agora no país, né? Se tivesse feito o processo inverso, com certeza nós estaríamos muito mais preparados para enfrentar essa batalha, não só em termos de pesquisa, de ensino, mas em termos dos hospitais universitários, que também são hospitais que se preparam para doenças dessa natureza, né? Porque os hospitais universitários, a intenção dele é, inclusive, pesquisar doenças como essa e trabalhar de forma a atender a sociedade. E o que o Ministério fez e que o governo fez foi justamente desmontar paulatinamente esse processo. Então, colocar esses elementos que são fundamentais para que a gente possa entender a dinâmica apresentada por esse governo, que é uma dinâmica, como eu estou insistindo aqui nesse debate, é importante que as pessoas considerem isso. É a dinâmica do desmonte do Estado da forma que nós o conhecemos hoje, que atende a população em situação de vulnerabilidade. Ok, Toninho, obrigada. Vou tentar aí ficar nos 5 minutos também. Primeiro, a posição do Andes é pela imediata suspensão dos calendários acadêmicos, escolares, né? E quando acabar isso, a gente vê como é que vai ser a reposição, né? Certamente nós não sairemos desse período como entramos. Então, não dá para a gente achar que é possível prever quando a gente vai exatamente sair, né? E em que condições nós vamos sair. A gente não sabe nem se todos os estados vão sair no mesmo período do isolamento, né? Tem estados que estão numa situação muito mais grave do que outros. Então, quem garante que as universidades vão poder retornar todas ao mesmo tempo? Então, a gente vai ter que ver a situação para ver, então, o que fazer após passar a pandemia. Mas hoje a nossa posição é muito firme. Suspensão do calendário, inviabilidade do ensino à distância nesse momento, por conta de toda a precariedade das condições materiais e por conta da absoluta falta de condição emocional de professores e estudantes de utilizar uma plataforma que ninguém está preparado e nem tem acesso para tal, né? Nós não estamos defendendo suspensão, não estamos nem debatendo a suspensão do semestre letivo, porque a gente acha que isso tem que ser um debate para depois. Depois, da mesma maneira quando a gente faz greve, que a gente começa a greve, quando acaba, a gente discute a reposição,
então a gente entende que tem que lidar neste momento da mesma maneira. Quando acabar esse período, discutiremos como vai ser a reposição e quais são as possibilidades em cada realidade, né? A gente acha que, obviamente, o Enem ele vai ter que alterar as datas. Não dá para achar que os alunos em casa eles estão estudando na mesma condição de que estariam se estivessem nas escolas, né? Aí será o cúmulo da desigualdade, né? Vai ser o agravamento, o aprofundamento da desigualdade entre ricos e pobres nesse país, né? Porque a classe média alta consegue ter acesso à tecnologia e inclusive os cursinhos, muitos, continuam mandando matéria e os estudantes da rede pública não, né? Então, isso vai ser a explicitação ainda maior, além do trilhão que o governo deu para os banqueiros, né, da opção preferencial pelos ricos desse governo, né? Então, de fato, a gente acha que o Enem ele também tem que ter as provas adiadas para quando a gente superar essa fase do isolamento, né? A orientação, Leidiane, para as sessões sindicais é para que elas briguem nas suas universidades para a suspensão do calendário escolar. Nós já temos mais de 20 universidades federais que suspenderam o calendário escolar. Nós estamos fazendo a nossa parte, né? A gente ontem mesmo teve uma reunião online com a Andifes, Fazubra também era para estar na reunião, várias entidades, o movimento estudantil também, né? A Andifes é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, né? Nós mandamos carta tanto para o CONIF, que são os dirigentes dos institutos federais, como para a Bruen, que são os dirigentes das universidades estaduais, como para a Andifes, para que eles enviem esforços para a suspensão do calendário escolar em todas as universidades. A gente entende que essa tem que ser uma postura política, inclusive, nesse momento, desses órgãos, né, dessas instâncias aí. Então, a gente vai ter que brigar para que seja suspenso nas nossas universidades também, né? A Evelyn, que fala da questão do trabalho não regular, se isso não abre um precedente para flexibilização. Na verdade, há sempre um receio de que, ao a gente afirmar que nós não estamos trabalhando de forma regular, que isso valide a tentativa do governo de cortar os nossos salários. Nós estamos defendendo justamente o oposto. Nós estamos defendendo que o trabalhador fique em isolamento social para salvar vidas. Porque o que mais importa nesse momento é salvar vidas. A gente não vai ter universidade depois sem alunos, sem professores, né? A gente só tem a possibilidade de continuar o projeto de educação que nós desenvolvemos se a gente tiver alunos e professores. Nós tivemos 2 professores que morreram pelo Covid de instituições públicas de ensino superior. 2 que nós temos conhecimento, porque possivelmente nós tenhamos mais professores que já faleceram pelo Covid. Então, para nós agora, suspensão imediata de todas as atividades laborais que não sejam essenciais, né, para o combate à pandemia, com a manutenção integral do salário e de todos os benefícios. Esse o debate. Nós estamos defendendo isso para a iniciativa privada e estamos defendendo isso para o funcionalismo público. Não estamos defendendo só para nós. A gente acha que as fábricas de carro, por exemplo, elas também têm que fechar, ou elas vão fazer respirador para ajudar a combater a pandemia, ou elas fechem as portas agora e garantam o salário de todos os trabalhadores. Então, é defender para a iniciativa privada e para o funcionalismo público o mesmo direito. O problema é que num país tão desigual como o Brasil, tão desigual, parece que direito vira privilégio, né? Então, a gente tem que mostrar o seguinte: o salário é um direito do trabalhador. Nós não estamos trabalhando de forma regular, não é porque nós não queremos, é porque está inviabilizado por uma pandemia. Então, nós não podemos pagar o custo desse momento. Quem tem que pagar o custo desse momento são aqueles que mais ganharam ao longo dos tempos com o nosso trabalho. Portanto, é hora dos banqueiros, das grandes empresas, dos grandes comércios abrirem o bolso, né? E eles investirem junto com o Estado, obviamente. O Estado tem a obrigação, o dever por si, né, de garantir recursos para combater a pandemia, né? Então, a gente não pode permitir que falar em trabalho não regular pareça ou dê mais margem para eles tentarem flexibilizar e retirar direitos nossos, né? Para finalizar, acho que quando a Regina fala da mercantilização e do EAD,
nos parece que, se fosse bem sucedido esse momento de todo mundo aderindo ao ensino à distância, porque está tendo muita resistência, a maior parte das universidades não concordaram com isso e não estão subordinando aquela instrução que o MEC mandou inicialmente, né? Tanto que a maioria está suspendendo o calendário escolar. Mas se houvesse uma aceitação, isso certamente seria um balão de ensaio para o que esse governo quer entregar tudo e todos, né? Ou para o coronavírus ou para o capital, vai querer fazer com a educação no Brasil. Então, a gente também tem um dever político nesse momento, que é de falar que educação é coisa séria e de que a educação ela tem que ser feita com qualidade, né? E sem estrutura, e hoje nós não temos estrutura para essas tecnologias do ensino à distância, não é possível fazer ensino à distância. Dominique, com você, para você responder as questões. Então, gente, sobre a questão do Enem, o Sinasef se posiciona com adiamento, né, do Enem, além do adiamento e a suspensão do calendário escolar, porque os prejuízos são claros e explícitos para os nossos estudantes. Isso vai, com eles estudando remotamente, nunca que eles vão atingir os patamares que os alunos das escolas privadas, mesmo que estudando remotamente, conseguem atingir. Por quê? As escolas particulares, de certa forma, já têm um espaço para fazer esse ensino à distância, já tem as plataformas, já tem um certo caminhar com relação às atividades de ensino à distância. Mas as nossas instituições não estão preparadas e, portanto, isso é uma reação em cadeia de prejuízo aos nossos estudantes. Então, a gente se posiciona pelo adiamento do Enem. É impossível se ter o Enem com as condições que a gente não está tendo de ensino, né? Então, esse é o posicionamento do Sinasef. Com relação à questão da pergunta do trabalho regular, tem instituições que estão... pode ser utilizado isso, assim, com tanto medo de que as pessoas tenham que produzir, tenham que fazer, tem instituições, inclusive a minha, que estão cobrando formulários onde que você tem que preencher 8 horas diárias de trabalho, para dizer assim, eles estão dizendo assim, isso é para garantir para que se não tenha prejuízos, não se tenha perca de salário mais à frente, desconto. Então, como a Evelyn falou, a gente também se posiciona com relação a isso, a gente vai defender a manutenção dos salários. A gente não está trabalhando porque a gente não quer, a gente não está nos nossos espaços de trabalho porque não quer. Está acontecendo algo em nível mundial, não é a gente que escolheu isso. Então, não tem lógica a gente não defender a manutenção dos salários, a manutenção dos salários de todo mundo, né? Inclusive da nossa. Então, está sendo utilizados esses mecanismos, esses formulários, essas formas de cobrança de horário que você tem que dizer que trabalhou 8 horas, como forma de assédio mesmo. Eu tenho sentido, às vezes, preencha isso se pode utilizar de 8 horas. Então, é uma forma de se utilizar assédio. Então, a gente vai sempre defender isso, que a gente vai defender a manutenção do salário de todo mundo. A gente não está lá no local de trabalho, cumprindo aquelas 8 horas que tem que se cumprir por conta dessa pandemia, né? Não foi a gente que inventou. Sobre a questão da mercantilização do ensino, já é algo muito, muito discutido. Acho que agora, com esse governo como sendo um dos pilares na questão da educação, esse governo, essa proposta de ensino à distância, com esse viés mercadológico, porque isso coloca a educação, né, como fábrica de dinheiro, fábrica de diplomas, onde não tem qualidade alguma, simplesmente é uma venda de diplomas, é uma venda de títulos que a quem interessa as empresas que vão sugar isso, as escolas, para poder usar esses espaços, esse tipo de modalidade de ensino, para poder ganhar dinheiro e ter lucros em cima disso. Então, é mais ou menos isso. Obrigada, Dominique. Então, vamos mais uma rodada de questões que o povo está animado aí com a live, hein? Está perguntando, fazendo questões, fazendo afirmações, puxando defesa aí de várias questões aí. Então, vamos lá.
A Silvana e também a Vivi, querida, perguntaram sobre a questão da pós-graduação e da manutenção dos calendários, né? Vivi, inclusive, pergunta, Viviane Queiroz, sobre a defesa das teses, EAD. O Júlio fala da questão da saúde mental, de como que as pessoas estão adoecendo. Isso tem a ver com uma questão que a Soraya colocou e também a Andréia colocou, que tem a ver com a condição das mães, né? A Soraya fala, as mães estão enlouquecendo dentro de casa. E a Andréia pergunta, e a posição sobre o ensino fundamental, né? Qual a nossa posição sobre o ensino fundamental, né? O Jailson também fala do EAD na educação básica, né? Que isso pode ser uma armadilha. O Alexandre vai falar que o ensino à distância é um fracasso anunciado, e a Rúbia está chamando atenção para a preocupação que os trabalhadores, que os professores e técnicos de alguns lugares, em especial de um Instituto Federal acho que do Sul, estão preocupados com o corte de salário, porque eles se posicionaram contra o ensino à distância e a realização de aulas online, né? A Juliana pergunta se há um diálogo entre as universidades sobre a questão da suspensão do calendário, né, do calendário acadêmico. O Wagner Romão chama atenção da questão da condição dos nossos hospitais universitários, né, que deveriam estar na linha de frente do combate do coronavírus, estão tão precarizados, né? Então ele está chamando a atenção disso, acho que a gente também pode falar disso. A Mônica sugeriu da gente mandar a carta para o Condicap, mandaremos amanhã, Mônica, ótima sugestão. Tem alguém que aparece como museu, né? Museu, acho que de Mariana, falando também da questão dos cortes, e acho que é isso, gente. Então vamos aí uma nova rodada com essas questões, ensino à distância, pós-graduação, saúde mental. A questão... perguntou sobre a questão se essas cartas adiantam de alguma coisa. Essas que a gente manda para as entidades, como a Andifes, que eu tinha falado, né? Então, acho que falar um pouco também dessa relação que nós temos com as entidades, que não são só de cartas. Vai lá, Antoninho, pode começar? Primeiro, começar colocando a posição da FASUBRA aqui com relação à suspensão do calendário letivo. A FASUBRA, diferentemente das outras entidades que são o Sindicato Nacional, é uma federação. E como federação, a dinâmica é a gente consultar as entidades de base para que ela retorne à federação, para a federação poder encaminhar. Nesse caso, o calendário do ano letivo, especificamente das universidades e das instituições de ensino superior, a gente mandou a consulta às nossas entidades de base, estamos aguardando o retorno para definir a nossa posição e, com certeza, somar aí as outras entidades que já fecharam posição com relação a essa questão. E já entro na pergunta que foi feita referente a mandar carta às entidades que são as entidades que são representantes dos gestores das universidades aí. O papel das entidades nacionais, acima de tudo, é dialogar e pressionar aqui em Brasília, lá em Brasília, nesse caso, né, a Andifes, os parlamentares, os ministros, né? Então, nessa lógica, a gente não só encaminha a carta, mas também pressiona presencialmente. Nesse caso, acho que a Eblin pode falar depois aí, teve uma reunião ontem com a Andifes, onde a gente cobrou da Andifes sobre a Instrução Normativa 28, cobrou da Andifes outras questões que estão ocorrendo de corte dos trabalhadores, e essa questão específica que está colocada aí sobre EAD e outros pontos. Então, o nosso papel é pressionar, né, como sindicalistas que somos, obviamente, e cobrar posição sobre esses temas para poder orientar a nossa base no processo de organização e pressionar os gestores nas instituições nos seus estados. Então, é esse papel que a gente tem cumprido e não deixamos passar, não. E encaminhar documentos dessa natureza pressiona também para dizer que nós estamos organizados. A Eblin abriu dizendo aí que nós estamos num Comando Nacional Unificado de Mobilização em Greve, e esse comando também pressiona, né, esses segmentos a ter posições
referente aos temas que nós estamos defendendo aqui. Então, nós não estamos parados, né? Não estamos parados, estamos encaminhando as questões que deliberadas pela nossa base. Queria responder a questão do Wagner Romão, mandar um abraço para o Wagner Romão, meu companheiro aqui da universidade, do Unicamp, né? Estamos junto aí construindo campanhas, inclusive referente à Covid, de apoio aos trabalhadores da universidade, tensionando nosso conselho universitário aqui. Então, um grande abraço e concordar com ele, né? O desmonte dos hospitais universitários não é de agora, né? A precarização, o desmonte, como eu coloquei anteriormente, a retirada de verba dos hospitais universitários, né? A diminuição do quadro de trabalhadores, a entrada da EBSER, é importante citar isso, né? No nosso caso de técnico administrativo, que cria 2 categorias de trabalhadores no mesmo espaço de trabalho, a precarização colocada também, então já não é nem a terceirização, mas a quarteirização, a forma de contratação que ocorre, nos preocupa, né? E isso tem muito a ver com a situação da precarização dos hospitais universitários, né? No caso específico aí, hoje a gente vê a necessidade de mais trabalhadores na área de saúde. E é justamente por isso que a Fazubra lançou a campanha na sua plenária, Todas as Vidas Importam, porque a gente, justamente, na lógica de pensar a situação dos trabalhadores que adoecem nos hospitais universitários, né, que eu vou entrar, inclusive, na questão aí da doença que tem ocorrido. Mas os trabalhadores que adoecem nos hospitais universitários, muitas vezes pela situação do trabalho, pela precariedade do trabalho, muitas vezes por ter que trabalhar em 2, 3 lugares, né? A gente sabe da realidade dos trabalhadores, hoje mais do que nunca está exposta, né? Está demonstrado o que a gente vem dizendo há mais de uma década, né? Nós não estamos falando disso hoje, nós estamos dizendo isso há mais de uma década, né? Esse desmonte paulatino que vem ocorrendo. Então, agora está exposto para a sociedade. Qual é o nosso papel diante desse quadro? Eu acho que é dialogar com a sociedade que se utiliza desse serviço e mostrar a importância que tem, né, os hospitais universitários, a importância que tem a universidade pública, né, porque esse aporte agora, né, que quem necessita vai bater na porta para poder utilizar. E aí eu entro na questão da saúde mental. Então, veja, retomando o debate anterior, se você não tem as condições de trabalho necessárias para desenvolver o trabalho remoto em casa, ou seja, as condições também são dadas pelo ambiente de trabalho, né? Nós já estamos sob pressão porque somos obrigados a ficar no isolamento social, ou seja, você já deixa de ter o seu convívio comum, normal, na sociedade, com os amigos, né? Que é a válvula de escape, muitas vezes, de você poder fazer um happy hour, poder encontrar com os amigos, poder sair, poder, né, viver socialmente, culturalmente. Nós já estamos privados disso por conta da doença. Imagine você trabalhar sem as mínimas condições em casa, né, e muitas vezes sem ter condições de atuar. Eu citei aqui o caso das mulheres, né, não sendo machista, mas no caso dos homens também, né, aqueles que têm que olhar os filhos, que têm que dar conta da casa, que têm que fazer outras questões que não são apenas o trabalho remoto exigido pelas instituições. Então, isso leva num crescente de uma doença, evidentemente, adoece o conjunto dos trabalhadores, né? Cria uma situação de pânico, cria uma situação que pode agravar a doença do trabalhador. Então, essa é a nossa preocupação. Por isso que nós estamos orientando as nossas entidades de base, acima de tudo, fazer um raio-x dessa situação que encontra o conjunto dos trabalhadores. Ok, Toninho. Então, vou falar aqui também rapidinho sobre algumas das questões. Vou começar com a questão da pós, né, que a Silvana, a Viviane tocaram, né? A gente entende que, tirando aquelas defesas que já estavam agendadas quando começou o isolamento social, não há justificativa para se marcar defesa em período de isolamento social, né? No mínimo, injusto, inclusive, com os alunos, com os professores, que ficam 2, 3, 4 anos, né, produzindo um material que depois vai ser apresentado de
forte, né? Mesmo fora do momento de pandemia, que bancas online elas têm que ser consideradas absolutamente exceções, né? E sempre defendi no programa de pós-graduação que eu participo, inclusive, que a gente não deveria ter uma banca toda online, né? É possível ter um professor online, que às vezes é de fora do país, ou está no estado longe e não tem recursos para trazer, e seria muito fundamental naquele tema, mas fazer toda uma banca online, será mesmo que a gente precisa disso nesse momento? Será que é isso que o momento social, político do país está pedindo? Né? Então, assim, é um total desprezo pela vida humana, é um total desprezo pela realidade, pela condição psíquica e emocional das pessoas, achar que simplesmente pode se marcar bancas de defesa, né, e a CAPES não alterar o seu calendário. Acho bem ruim, a nossa posição é absolutamente contrária a esse tipo de posição. A gente acha que a CAPES também teria que adiar todos os seus prazos, e que os programas de pós-graduação eles não podem ser penalizados por não realizarem as defesas aí nos prazos previstos, né? A Rúbia, quando fala da questão do salário, Rúbia, isso aí a gente tem que acompanhar muito de perto. A princípio, não há nenhum risco dos professores terem seus salários cortados porque não estão fazendo ensino à distância, né? Essa não é uma modalidade obrigatória, né? Então, a gente está entendendo que nós não podemos ser punidos por não fazer uma modalidade que não é obrigatória. E usaremos, obviamente, todos os recursos políticos e jurídicos necessários para defender a nossa categoria, se algum diretor, algum gestor mais destemperado achar que tem que mandar o corte de ponto dos professores e das professoras, né? Acho que a questão da educação básica ela é muito emblemática, né? Eu tenho uma filha de 10 anos e eu falei que eu sempre tive uma certeza política contra o ensino domiciliar, política e pedagógica. Hoje eu tenho uma certeza de saúde mental, né? Não é possível educar quem não está preparado, não é possível educar as crianças. É uma total desvalorização do professor achar que qualquer um, né? E aí eu tô falando assim, porque eu sou professora universitária, eu sei ensinar as matérias para minha filha? Não, eu não sei ensinar as matérias da minha filha, eu não quero estar sobrecarregada de trabalho à distância que escola manda. A escola da minha filha não está fazendo isso, que é uma escola pública da rede municipal da minha cidade, e eles não estão adotando o ensino à distância, ainda bem. Mas algumas redes querendo adotar o ensino à distância, os pais preocupados em botar comida dentro de casa, e aí eles vão ter que ter condições de estudar com os filhos. Eles desconsideram que, inclusive, uma parte dos pais das redes públicas são analfabetos. Eles não têm condições de fazer esse acompanhamento, né? Então, eu nunca tive dúvida de ser contrária ao ensino domiciliar, mas agora eu tenho ainda mais certeza de que isso, de fato, é um absurdo, é uma atrocidade, é uma desumanidade a ideia do ensino domiciliar, né? Então, nesse momento, a gente tem que entreter as nossas crianças de outras formas, com outras coisas e com outros conteúdos, né? E não ter uma exigência de dar respostas, né? Hoje, matemática, amanhã, português, depois ciência, depois geografia, depois sei lá o quê, para que as escolas possam abater isso na hora-aula, né? Para finalizar, queria falar da questão dos hospitais universitários, né? Tão caro a nós, né? Não é à toa que a gente defendeu sempre o investimento público, 100% público nos hospitais universitários, Andes, Fazubra, nós fomos contrários à EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Agora nós estamos sofrendo os frutos disso, né? Um constante desinvestimento que se agrava com a implementação da EBSER na maior parte dos hospitais universitários, e o que a gente vê são agora os hospitais sem condições de responder à altura no momento de pandemia, né? Mas, ainda assim, mesmo com todo o desinvestimento, mesmo com todo o desfinanciamento nas políticas públicas, incluindo os hospitais universitários, nós estamos à frente das pesquisas e tentando estar à frente no atendimento ao coronavírus. Acho que essa é a principal mensagem que as instituições públicas passam nesse momento. Mesmo com as condições precárias, mesmo colocando em risco a vida dos profissionais da saúde, as instituições estão assumindo o seu papel e enfrentando
de fato, com qualidade a pandemia, né? Então, passa para a Dominique, porque a gente já está na nossa última rodada para ir encerrando a nossa live. Dominique. Então, gente, vou ser breve aqui também, porque meus filhos já estão me chamando a atenção aqui também. Sobre a questão de saúde mental, né? Como eu já coloquei na minha fala inicial, a grande preocupação é quem não está doente neste momento, vai adoecer talvez em algum momento, ou talvez volte adoecido, né? Infelizmente, isso é uma situação que eu tenho sentido com os meus colegas que têm me relatado, né? Como eu falei, tem uma colega hoje que disse para mim, eu não consigo nem abrir mais meus e-mails. Então, esse assédio por produtividade, essa cobrança que não está ali posta claramente, mas que ela existe, que está nos cobrando, que produzimos, que continuamos normalmente trabalhando, como se nada mais estivesse acontecendo. Então, ela está pesando. Sobretudo, ela está pesando na mulher mãe, né? Aí faço o recorte das trabalhadoras mães, que está bem complicado. Exatamente essa questão de enlouquecer, né? Às vezes eu sinto, isso, eu tenho 2 filhos, né? Eu posso falar... meu exemplo, ter 2 filhos, uma filha de 3 anos, um menino de 3 anos e uma menina de 6 anos, né? Então, tá bem complicado explicar e fazer eles entender o que está acontecendo, porque eu não posso levar eles para o parque. Eu tenho que mantê-los seguros aqui dentro de casa. E, ao mesmo tempo, eu tenho acúmulo de funções dentro da minha casa. Eu tenho comida para fazer, eu tenho limpeza para fazer, e eu tenho que fazer alguma coisa com os meus filhos, além de dar conta do trabalho que vem, né? Que está vindo. Já amarro isso com a questão do ensino fundamental. Minha filha, ela entrou para o 1º aninho, está em processo de alfabetização, eu sou pedagoga. E eles estão, o estado de Santa Catarina está aplicando atividades, né, à distância. Eu sou pedagoga, eu não me sinto preparada com as atividades que eles estão enviando a ela. Então, é claramente impossível, né? Até a Evelyn falou assim, tipo, ela não está preparada, eu sou pedagoga, eu sou mãe, não estou preparada para atender, ficar 4 horas com ela sentado tentando explicar para ela, sem ver que a maioria das mães, a maioria dos pais realmente não tem o ensino fundamental completo, né? Que a gente sabe que essa é uma realidade dura, mas é uma realidade que ela existe e ela está posta, e estão tentando fingir que ela não existe simplesmente para enfiar de goela abaixo também para as crianças, que é um absurdo, é um verdadeiro absurdo. Eu estava acompanhando até no grupo do WhatsApp das mães ali, acaba que, como que isso é horrível? Tipo, os pais fazem, é visível. Então, não existe como vai ter o mínimo, e crianças que estão entrando em processo de alfabetização, gente, é um verdadeiro crime que está sendo feito com essa questão de educação à distância. É um crime que está acontecendo com as nossas crianças, é um crime que estão fazendo com a gente. Então, é um acúmulo de absurdos. Você vive isso no teu trabalho, você vive com teus filhos. Então, tá bem complicado, né? Com relação ao trabalho, ao corte de salário, eu vi hoje, estavam uns numerinhos, realmente, se for suspender o calendário, vai ter corte de salário, gente. Não tem nenhum lugar escrito isso, que tem que ter corte de salário. Ou que vai se ter férias e tal. É como se fosse férias. Tem que manter o salário. E se não tiver, Sinasef, as entidades, com certeza, vão lutar pela manutenção do salário, porque não é culpa nossa. Nós não vamos ter que pagar pela pandemia. Nós não vamos ter que pagar por isso. Não é culpa nossa. Não pode ter corte de salários porque a gente não tem as condições necessárias para poder trabalhar. É um absurdo, né? Então, deixa eu ver o que mais. É mais ou menos isso. Então, com relação aos cortes de salários, ao ensino fundamental, a questão de saúde mental e das mães, eu queria concluir por aqui, porque eu preciso dar atenção para os meus filhos agora. Então, é isso. Obrigada, Dominique. Acho que podia ficar agora nós 3 aqui para cada um dar um tchau, né? A gente fazer uma saudação e final. Se alguém quiser falar alguma coisa. Dominique, quer falar mais alguma coisa? Não? Toninho? Eu só queria dar uma saudação aí para os companheiros da base da Fazubra, dizer que nós continuamos atuando de forma unificada aqui, conforme a deliberação da plenária. Fizemos a reunião do Comando Nacional hoje, inclusive, tirando fundamentalmente políticas que possam responder aos ataques do governo, e mais do que isso, né, estamos discutindo a campanha
que foi tirada também na plenária, mas dialogando com as demais entidades, entendendo esse momento importante de enfrentamento da Covid-19, da pandemia, né, que está colocada para todos nós. Então, orientar os companheiros se manterem na luta, mas que permaneçam em casa, porque passado esse período precisaremos de todos para permanecer na luta e derrotar esse governo Bolsonaro. Fora Bolsonaro, um forte abraço a todos. Então, também agradecer, né? Foi um prazer, Dominique, um prazer, Toninho. Mais uma vez a gente está aí junto, né? Toninho e eu estamos sempre todo. Dominique, foi um prazer conhecer. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou, né? Em breve nós teremos outra live das entidades. Amanhã vai ter uma live do Fonasef, que também vai ser bem importante. Então, é importante que as pessoas acompanhem. Também vai ser via o Facebook do Andes e o YouTube do Andes, né? E falar que nesse momento, de fato, salvar vidas não pode ser uma retórica. É o momento da gente mostrar que nós somos solidários primeiro entre nós, entre a nossa categoria. Então, dá uma ligadinha, mandar uma mensagem para os nossos colegas de departamento, não para falar de trabalho, se escrever algum artigo, mas para saber se estão bem de saúde, como que está a família, né? E ser solidário, em especial, com os trabalhadores mais pauperizados das periferias. Esse é o momento de nós, da educação pública, dizermos e mostrarmos o tanto que nós podemos ser, de fato, educadores e, de fato, solidários nesse momento. Acho que esse é o maior ensinamento que nós podemos passar nesse momento, a solidariedade de classe, né? Então, um abraço aí, valeu, pessoal. Tchau, tchau.